Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Nós estamos aqui nos estúdios da I9 Produções para mais um momento de AgroRaça Podcast. E nós estamos com dois convidados que gostam de muitas pessoas no plural, e que a gente vai falar de um assunto muito importante. Fique com a gente até o final, que eu tenho certeza que você vai ser edificado nessa edição do podcast. Esse que vos fala, meu nome é Anderson Santos Galvão, eu sou gerente comercial da AgroRaça e nós estamos sediados aqui na capital do agronegócio, em Rio Verde, Goiás. Para nós é motivo de honra, de muita alegria receber vocês aqui nessa edição desse podcast, viu Isabela e também Ricardo Arantes. É um privilégio ter vocês aqui com a gente, para a gente falar de um tema muito importante. Todas as fazendas espalhadas pelo Brasil têm essa tecnologia chamada pessoas. E o tema do nosso bate-papo é pessoas, sucesso ou fracasso nas fazendas. É um tema muito pertinente e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Conteúdo de relevância para você, amigo pecuarista, você entusiasta do agronegócio, ou até mesmo você, estudante das agrárias. Fique com a gente até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. O meu nome é Anderson Santos Galvão, eu sou o gerente comercial da AgroRaça, né? E nós acreditamos fielmente que criar conteúdos de relevância como esse, a gente contribui com o desenvolvimento da pecuária nacional, né? E a internet, os meios de comunicação nos permite, né, Ricardo, a gente fazer esse bate-papo aqui e a gente não saber quem são as pessoas que vão estar assistindo daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, né? Então, a gente acredita fielmente que assim a gente contribui com o desenvolvimento sustentável do agronegócio. A AgroRaça, ela é mais do que uma venda de insumos para a pecuária, mais do que vendas de vacinas. A gente acredita fielmente que a gente contribui com o agronegócio, que a gente não vende antibiótico, a gente vende a cura de uma doença, a gente não vende vacina, a gente vende a prevenção de uma doença. E um bate-papo aqui, já vou passar a bola para vocês. Meu muito obrigado pela presença de vocês dois, viu, Isabela? Mas antes, eu quero deixar aqui um mimo, um presente aqui, viu? Olha! Para você, legal. Isabela. Para Obrigada. você, Ricardo. Obrigado, Anderson. Olha, obrigado. Personalizado. Personalizado. Ó! Que chique. Hoje é a segunda caneca que eu pego sua hoje. Olha aí, é a rapaz. segunda. Que coisa mais cedo, boa. Uma fazenda aí. Obrigado. Mas já vou estrear minha caneca. Já estreia ela aí. Vou deixar essa caixinha aqui do lado aqui, depois a gente pega ela, tá bom? Essa caneca aqui vai rodar uns quilômetros comigo, viu? Vai lá para São Paulo. E essa caneca aí, ela é polivalente. Você pode beber café, leite, suco. Fique à vontade. Bom. Tá bom, bora por aí. Tá bom. Nós ficamos chique, hein? Tá bom. Hein? Muito bem, obrigado. Muito bom. Anderson. Ricardo, Isabela, se apresente para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Quem é a Isabela? Qual é a sua formação? Né? O mesmo para mim, para o Ricardo. E sintam-se à vontade. Eu estou muito feliz de ter recebido vocês aqui e dividir mesa com vocês. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos, né? Que está aqui nos ouvindo e nos assistindo. Obrigado aí pela sua parceria, sua amizade, companheirismo aí no trabalho aqui da capital do Goiás, né? É isso aí. Do agronegócio, que é Rio Verde. É bom demais, um prazer estar aqui. Meu nome é Isabela Inforzato. Eu falo que eu fui muito agraciada pela vida e por Deus por conseguir unir minhas duas paixões como profissão. Sempre costumo dizer isso por onde eu passo, né? Sou psicóloga de formação há 15 anos e venho da pecuária, né? Sou filha, neta, bisneta de pecuaristas e isso falo que acho que já está a paixão, já está no DNA aqui que vai correndo e eu falo que ter hoje esse trabalho como psicóloga dentro do agronegócio e trabalhar com pessoas, para mim não é só uma profissão, para mim é uma paixão. Então é isso que nos move dentro desse propósito de estar aqui hoje, de sair de São Paulo, de vir aqui para Rio Verde, de vir para a região, de estar em Goiás e levando esse propósito sobre gerir pessoas, né? Estar com pessoas. Isso para nós assim é um selo muito grande, né? Obrigado pela participação e que nosso podcast acredito que ele não vai ser tão breve, mas ele vai ser preciso daquilo que a gente está proposto a expor aqui. Acho que é um tema muito expansivo e um tema muito relevante, né? Porque essa tecnologia,
é algo que está em todo lugar. É verdade. Não é, Ricardo? Alcança lugares inimagináveis, né? É verdade. Muito bom. Obrigado também pelo convite, André. É um prazer estar aqui com vocês. Rio Verde hoje é uma cidade conhecida mundialmente, né? No agro, produtora de alimento para o mundo. Bom, me apresentar, como você pediu. O Ricardo é zootecnista por formação. E eu brinco, e depois eu falo que eu virei contador de história, né? Porque para a gente conversar com pessoas, para a gente entender pessoas, a melhor forma é contar histórias para elas. As pessoas precisam acreditar na sua história. As pessoas precisam acreditar no que você faz, no que você fala. E a melhor forma das pessoas guardarem aquilo que você fala é contando história. Às vezes histórias da sua vida, às vezes história de experiências suas. E de mais ou menos 3 anos para cá, eu profissionalizei nisso. Eu deixei a zootecnia, hoje eu não atuo mais na zootecnia. Hoje a gente faz consultorias em fazenda. Eu tenho algumas fazendas que eu faço em parceria com outro parceiro, com outro companheiro de trabalho. Aqui em Rio Verde, eu e a Isabela fazemos algumas juntas. E eu tenho umas que eu faço só e faço palestra sobre esse tema, pessoas, graças a Deus, no Brasil inteiro. Já tivemos em 9 estados da nação já. Já fizemos mais de 100 palestras, e eu gosto de fazer em fazenda. Já fui convidado para empresas, mas eu gosto mesmo, o meu público que eu gosto é o de fazenda. Maravilha. Esse aí é o Ricardo. Esses são os nossos convidados aí, já mostraram o que veio. São uma psicóloga, um zootecnista, mas que tem algo muito em comum. Gostar de pessoas, né? Contar histórias. E a sua fala, Ricardo, ela vai muito de encontro com o que a Bíblia nos diz, né? Jesus, ele não escreveu nada, mas ele contava histórias, né? Ele contava parábolas, né? Que são contadas até hoje. E isso que você está falando é música para os nossos ouvidos, porque a gente contar uma história que ela tem a verdade, você consegue alcançar aquele coração. E a gente vai falar de coração de pessoas aí já, viu? Sim. Pra gente já começar a aquecer os motores aqui, pessoas são todas iguais? Existem diferenças de pessoas? Pensando na ótica de um gestor de fazenda, Ricardo e Isabela, o que ele tem que levar em consideração? Quais são os cuidados? Vamos lá. Primeiras damas, né? Pessoas não são todas iguais. O que tem dentro de uma fazenda não tem dentro da outra fazenda. O que tem dentro de uma empresa não tem dentro da outra empresa. Dos filhos, né? Vamos puxar para a realidade dos pais. Tem 2, 3 filhos, não são iguais. É verdade. Né? E como que esse produtor, como esse pecuarista, esse agricultor, esse empresário tem enxergado essas pessoas dentro do seu ambiente, dentro da sua empresa, dentro da sua propriedade. Né? Não são todas iguais. E nós não conseguimos tratar todas iguais. Então, eu creio que o gestor, ele precisa ter esse feeling de entender quem é que está no seu time. Uma coisa que eu costumo dizer muito e levar para onde eu passo, quem é o seu time, né? Que daria até quase um outro tema de podcast aqui para a gente trazer, né? E quando a gente fala de time, a gente fala além dos contratados, principalmente dentro da fazenda. É uma tecla que a gente bate bastante dentro da nossa consultoria, né? Que as pessoas, inclusive, são as pessoas, esposas, filhos, quem está inserido dentro, né? E como tratá-los. É verdade. E como entender essas diferenças. Esse é um dos papéis que, na atuação como gestor de pessoas, a gente tem levado para as fazendas, né? Como que eu posso entender e como que eu posso compreender essa pessoa na execução do trabalho. Maravilha. E esse é, sem dúvida, o causador eu posso dizer, o principal erro, o principal problema né, que leva à comunicação é comunicar com as pessoas da mesma forma. Né? Você tem lá 2, 3, 20, 200, não importa, colaboradores, né, funcionários, e você comunica com eles da mesma forma. Você não vai atingir todos comunicando da mesma forma. Então, você conhecendo as pessoas, você sabendo como se comunicar com as pessoas, conferindo a sua comunicação com as pessoas, você vai ser mais assertivo, né? Você vai ter uma pessoa mais confiante no que ele vai fazer, uma pessoa que entendeu mais a sua comunicação, porque comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entendeu.
Então, quando o outro erra em fazer algo, a culpa não é dele. É difícil de aceitar isso, porque é mais fácil para nós culparmos o outro, né? Pô, você fez errado antes. Eu fiz errado. A culpa foi minha, que não consegui te contar a história certa da forma certa. Eu não consegui fazer com que você entenda, né? Então, comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o outro entendeu. E se ele entendeu errado, a sua comunicação foi errada. Então, pessoas, respondendo a sua pergunta, né? Pessoas são muito diferentes. Aliás, não existem duas iguais, né? É verdade. Não existem duas pessoas nem iguais. Nem os gêmeos, né? A gente não pode falar que geneticamente é igual, né? Tem traços fenotípicos diferentes, né? Disso eu entendo um pouco, eu tenho trigêmeos. Olha aí, ó. Né? Eu tenho trigêmeos em casa e são completamente diferentes um do outro. Eu tenho duas meninas e um rapaz, eles já estão com 20 anos, são totalmente diferentes um do outro. E a minha comunicação com eles não pode ser igual, né? E eu erro muito nisso. Às vezes a gente quer comunicar da forma como o pai, né? Quem está comunicando é o pai, aí você comunica daquela forma. E aí um recebe de uma forma, o outro recebe de outra. É a mesma coisa, não muda nada. É isso aí, maravilha. Já mostramos aqui, veio já com essas primeiras perguntas, aí, as primeiras respostas, né, dessa pergunta. Então, uma boa dica para você que está nos assistindo, produtor, agricultor, pecuarista, gestor do agro como um todo. Pessoas não são iguais. Existem diferenças entre elas e a comunicação ela tem que ser diferente também para você, amigo gestor de pessoas. Como criar, então, um ambiente de produtividade, um ambiente feliz, se eu tenho que comunicar de forma diferente, né, para essas pessoas, né? Existe alguma técnica, existe alguma receita de bolo, algumas boas dicas que a gente pode dar para quem está nos assistindo? Como que a gente consegue criar um ambiente feliz e produtivo, Isabela? Criar um ambiente feliz, que é feliz para mim, às vezes não é feliz para o outro, né? Falo que um dos primeiros passos quando nós chegamos nas fazendas é ter uma escutativa desse colaborador e desse produtor, né? Desse proprietário. Porque aquilo que eu considero que é feliz, Ricardo às vezes não vai considerar que aquilo é felicidade para ele, nem você. Então, é entender o que esse colaborador, o que esse membro dessa fazenda, desta empresa, entende de felicidade. E aí sim começar a construir este ambiente feliz, né? Quando nós chegamos, nós aplicamos uma pesquisa de clima dentro da fazenda até para medir, né, esse nível de felicidade. E uma das perguntas é: quanto você é feliz aqui, né? E aí é feito essa somatória, né, do grau de felicidade, vamos dizer assim. Mas é entender a essência dessa felicidade para cada um. Eu acho que acredito eu, que não tem uma ferramenta certa, né? A ferramenta vai ser isso daqui, se eu adquirir, eu vou ter a felicidade dentro da minha fazenda. Não. Primeiro eu preciso entender qual que é o contexto de felicidade da minha equipe e da minha fazenda. E conectar aquilo que o produtor, o dono, entende de felicidade junto com aquilo que o colaborador entende de felicidade. E aí sim a gente encontra a ferramenta para proporcionar um ambiente feliz dentro da fazenda, né? Maravilha. A receita parece ser muito complicada, né? Mas ela não é. De novo entra a comunicação, né? É se comunicar. A receita é conversar, perguntar para a sua equipe. O nosso pecuarista, ele tem muito receio de se expor, né, diante dos funcionários. Então, ele tem muito medo da vulnerabilidade, de se mostrar vulnerável, né, de se mostrar fraco. Mas eu vou perguntar para o meu colaborador e se ele me falar uma coisa que eu não posso fazer, fala para ele que você não pode. Então, no miolo de tudo está a comunicação. A comunicação é o grande mal da humanidade, né? A falta dela, aliás, né? A falta da comunicação. Nós estamos vendo aí 2 países brigando por má comunicação, né? Israel e Palestina estão lá tentando resolver um problema de uma faixa de terra, e não se comunicam e estão fazendo atrocidades, né? Nós fazemos pequenas atrocidades dentro da nossa propriedade, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, né? E, de novo, a gente volta no mesmo ponto, que é a comunicação. Então, para você construir um ambiente saudável, um ambiente produtivo, né? Pessoas felizes produzem mais. Eu brinco nas minhas palestras, eu falo que pessoa feliz não enche o saco do outro. Exato. Né? A pessoa feliz não enche o saco do outro. Né? Isso é uma lei, isso é uma lei. A pessoa está feliz.
né? Então, é criar um ambiente feliz. Entender, ver se aquele ambiente é desejável para o seu colaborador, se ele deseja estar ali. E acho que a gente pode colocar aqui que salário não é o primeiro desejo. Boa. Salário é o terceiro, quarto desejo do colaborador, não é o primeiro. Ah, Ricardo, então qual é o primeiro desejo, qual é o segundo? Não sei, pergunte para ele. Pergunte para o seu colaborador, o que você gostaria de mudar aqui em casa? O que você gostaria de mudar aqui na fazenda? O que você implantaria? Eu brinco, às vezes, eu não sei conversar sem uma caneta, acho que, né? Se eu não tiver uma caneta aqui, as palavras não saem. Eu brinco muito, eu chego nas fazendas e falo, imagina que isso aqui é uma varinha mágica. Faz de conta que isso aqui é uma varinha mágica. E eu ponho na mão dele, eu faço questão dele pegar. Se essa varinha te desse o poder de modificar uma coisa aqui na fazenda, uma coisa só, você pode tirar o que você quiser, você pode pôr o que você quiser, você pode fazer. O que você faria? Um desejo seu. As pessoas às vezes assustam e ele expõe. E ele fala, né? Porque na vida não é o que você faz, é como você faz. Então a brincadeira, a historinha da varinha mágica, você tira dele aquilo que ele tem vontade. E aí eu já escutei inúmeros pedidos com essa varinha mágica. Eu queria que melhorasse a alimentação, eu queria que melhorasse a minha casa, eu queria que tivéssemos uma área de lazer, um campinho de futebol, um quiosquezinho para assar uma carne. Eu queria que nós reuníssemos mais. Eu queria que a nossa condição de trabalho aqui fosse melhor por causa disso ou daquilo. Né? Aí você escuta. E isso é melhorar o ambiente de trabalho. Né? Nós estamos aqui num estúdio com ar-condicionado, com um bom microfone, numa mesa, com água. Né? Para que seja confortável para nós fazermos esse podcast, para quem está nos ouvindo. Né? Uma boa resposta aí para quem está nos assistindo, hein? Resposta aí de como criar um ambiente saudável e produtivo. Varinha mágica, hein? Pega a varinha mágica aí, né? E vamos estabelecer uma comunicação. Sai mágicas daí, né? Sai muita coisa boa. Muita. Se eu vou gravar aqui no meu memory card, viu? Eu falo que, só para concluir, às vezes a gente acha que é algo tão exorbitante, né? É verdade. Esses dias até com um produtor, e ele falou assim, o que eu faço para o pessoal viver bem? Eu falei, você já perguntou pro seu time? Ele parou assim. Hoje ele tem 4.000 colaboradores no grupo dele. Ele parou e falou, eu nunca perguntei nem para os meus gerentes. Tá vendo de onde começa? Às vezes uma coisinha tão... É verdade. Às vezes a gente acha que é tão grande e algo tão pequeno. É verdade. Que faz toda uma diferença, né? Toda diferença. Sim. Eu confesso a vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo que eu estou aprendendo bastante aqui. Eu tenho certeza que você também. Então, se você está gostando desse conteúdo, compartilha esse podcast com mais pessoas, né? Eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir o que a gente está conversando aqui, para que essas ferramentas, esse bate-papo, de uma forma bem tranquila, uma mesa aqui, uma troca de conversa, vai edificar muitas fazendas aí pelo Brasil afora. Ricardo e Isabela, sei que vocês visitam muitas fazendas, graças a Deus vocês têm muitos clientes aí espalhados pelo Brasil afora, né? O Ricardo já deu um spoiler aí, já deu uma palhinha, né, do que a gente costuma encontrar de desafio, de gargalo nas fazendas. Mas quais são os maiores desafios que vocês enfrentam, que vocês mais vivenciam aí no dia a dia, seja na pecuária de corte, na pecuária de leite ou até mesmo na agricultura, que a gente poderia falar eles, citar eles aí? São vários. Creio que nós não temos um específico, né? Mas tem alguns gerais. É aquela coisa assim, quem eu coloco, quem eu contrato, a pessoa certa no lugar certo. Né? Eu acho que pensando nos outros desafios, eu acho que nós conseguimos resumir em relação a isso. Né? O que é a pessoa certa no lugar certo? Eu tenho um perfil de um colaborador e aí eu contrato ele para executar outra tarefa. Qual que é o rendimento dele aqui? Né? Então, é entender quem eu quero para o meu time, é entender quais as funções que ele vai exercer para dentro do meu time, dependendo se ele é o polivalente ou se ele não é, se ele é o tratorista ou se ele é o vaqueiro. Né? Primeiro de tudo, o que eu quero para dentro da fazenda e quem eu quero para dentro da minha fazenda. Porque muitas vezes na ânsia da contratação, né, aquela coisa, estou sem vaqueiro, estou sem um serviços gerais, ou estou sem um funcionário, está faltando gente.
né? O que a gente mais escuta. Não acho gente, está faltando gente. E aí, eu vou contratar para exercer qual função? Então, partindo desse princípio, nós conseguimos eliminar alguns desafios, alguns gargalos dentro da propriedade. Né? Quem eu preciso contratar? Boa. E aí, para isso, eu preciso entender o que ele vai exercer. E aí, buscar alguns profissionais que entendam o perfil, né, desse colaborador. Hoje nós temos várias ferramentas que nos proporciona uma contratação mais assertiva, né, Anderson? Então, esse é um dos, tá? A gente iria enumerar quantos, né, Ricardo? A gente tem um grande desafio aqui para quem está nos assistindo. Nós temos 45 minutos a 1 hora para fazer um bate-papo aqui que duraria 2 semanas aí, viu? Mas a gente vai rompendo. Vamos fazer o capítulo 2. Vamos fazer o capítulo 2. O Anderson, perdão. O Anderson, hoje eu vejo que um dos principais gargalos na pecuária está entre a comunicação entre o proprietário e o gestor. Seja ele um filho, seja ele um gerente, seja ele um capataz, é a comunicação. O gerente, ele faz uma ponte entre a equipe e o dono. Ele é a peça que move. Ele vem aqui no dono, escuta o que o dono quer e tem que ir na equipe traduzir aquilo que o dono quer numa linguagem que a equipe entenda, numa linguagem que a equipe confie e numa linguagem que a equipe execute. Então, a grande figura da fazenda é o gerente. E nós vemos muitos proprietários diminuindo esse gerente, não dando autonomia para esse gerente, né? Não dando direito, dever, tarefa para esses gerentes e deixando eles executarem. Eu vou dar um spoiler aqui para você em primeira mão. Nós estamos com uma imersão montada para o ano que vem, nós vamos fazer em Goiânia, e essa imersão tem uma regra, só uma. Nós vamos abrir 20 vagas para 20 fazendas. E a regra tem que vir o dono e o gerente. Se no dia da imersão o cara compra a vaga da fazenda, e tem que ir o dono e tem o gerente. Se do dia da imersão o gerente ou o dono não puder, nós vamos devolver o dinheiro e ele não pode participar. Porque tudo foi construído para os dois. Boa. Para melhorar, para aprimorar, né? Para lapidar a comunicação, o trabalho, o desenvolvimento daqueles dois. Sim. Direitos e deveres de cada um, papéis e funções de cada um. Boa. Então, a figura do gerente é muito importante. Nós contratamos por habilidades técnicas e demitimos por comportamento. Exato. Bom, se o motivo de eu demitir é comportamento, quando eu for contratar, eu tenho que olhar o comportamento dele, reações dele, quem é ele, como é que ele é. Né? Esse é o primeiro erro na contratação, quando você traz alguém para a sua fazenda. O segundo é demorar para contratar e demitir rápido. Então, não tenha pressa de contratar. Converse com esse camarada, vai lá na casa dele. Meu pai me ensinou isso, né? Vai na casa dele e conhece a mulher dele. Veja, converse com a mulher também. Quantos funcionários nós já contratamos conversando só com o marido, só com o homem, porque a mulher não vai trabalhar. E aí vem o casal, e quem é que é a causadora da demissão? A mulher dele. Ela tira ele de lá, porque ela não está feliz, porque a casa é ruim, porque não tem internet. Né? Hoje a pergunta número 1 não é quanto eu vou ganhar. Lá na sua casa tem internet? Né? Isso virou jaguão, né? Isso virou meme, né? No nosso meio. Então, se ela está lá, imagine uma esposa de um colaborador bom seu, o cara é bom, o cara é bacana, trabalha direitinho, mas ela está numa casa ruim, ela não tem filho, ela está sozinha, ela é jovem, ela não tem internet. Você acha que ela vai ficar, Anderson? Não fica, né? Sua esposa ficaria? Não fica. A minha não ia. Ela nem ia. Né? Então, na hora de contratar, demora. Não contrata rápido, não. Né? E além de demorar, é entender, né? Deixar claro na comunicação e no ato da contratação também o que é regra. Que nós falamos da integração, né? Como integrar e como acolher esse colaborador como senso de pertencimento ali dentro da propriedade, né? Esse acolhimento, trazer esse ambiente feliz que nós mencionamos agora há pouco. Então,
não existe uma situação específica. Cada caso é um caso. E é entender de que maneira que eu posso gerir este ambiente feliz com as pessoas para diminuir os meus gargalos. Falar que os gargalos eles vão diminuir, eles vão acabar? Eu não entendo que acabe. Nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando que a todo instante existem modificações no nosso eu, né? Verdade. Tem situações externas, como Amanhã tem ela tá de um situações... jeito, de tarde ela tá de Exato. Então, assim, sair na doce ilusão, ai, meus problemas acabaram. Não, eles diminuíram. Porque eu tive um outro olhar, eu passei a ter outras estratégias, eu passei a entender quem está na minha equipe. Essa mulher aí, ela, mesmo que ela não trabalha na fazenda, mas eu trago ações que ela se sente, que ela pertence à fazenda. A gente costuma dizer que ela ou é inimiga ou é amiga, né, Ricardo? Como que é? Ela tem que ser muito bem observada. Você tem uma loja. Alguém mora lá na loja? Não. Nós temos aqui em Rio Verde 2 enormes, gigantes, né, empresas. Alguém mora lá dentro da Comigo? Posso falar, né? Ninguém mora lá. Na fazenda mora. Quando você traz um colaborador para a sua fazenda, você não traz ele. Você traz ele e toda a família dele. Exato. Você traz ele e traz todos os problemas, soluções, pacote, o pacote todo. Então, como é que você não vai olhar esse pacote todo, né? Mais um grande desafio para você pecuarista, você agricultor, talvez são coisas óbvias, né? Mas para muitos, né, a gente tem que olhar com esse olhar crítico, não do crítico da gente apontar dedo, mas um crítico analítico, para você observar, né, quais são os pontos fortes e fragilidades que às vezes tem na família ali, né, que na hora da contratação. E a nossa pergunta aqui, ela já vai de encontro com essa. Olha para você ver que bacana que tá indo aí, tá fluindo bem demais. Existem alguns conselhos, quais são as boas práticas no momento do recrutamento, da contratação, que o produtor ele tem que estar atento, ou não, ele vai fazer de qualquer jeito, o primeiro que aparecer ele já contrata. Conta pra gente como é que seria o ideal desse recrutamento, dessa contratação. Vou puxar até mais uma resposta que já teve aqui na nossa mesa. Contrate devagar. Entenda quem é ele. Né? Hoje nós temos muitas ferramentas. Ferramentas só que o psicólogo usa? Não, nós temos ferramentas hoje liberadas, vamos dizer assim, de mapeamento de perfil. Mas, Isabela, que trem é esse? E por que ele contrata depressa? Por que ele não contrata devagar? Qual é o motivo? Né? Sendo prático na resposta da Isabela, a Isabela falou, contrata devagar. Isabela, mas eu não posso, a minha plantadeira está parada, meu cavalo está parado, meu gato tem que vacinar. Eu não posso contratar devagar. Por que ele contrata depressa? Tampando um buraco, né? É porque ele está com as coisas atrasadas, ele precisa. Né? Ele não tem... Deixa na mão. Lá na sua loja você tem um balcão de venda. Sim. Você não tem um vendedor, você tem vários. Se por acaso um faltar ou um não tá, a sua loja não vai fechar. Sim. Né? Tem fazenda aí que se o camarada sair, ela fecha, ela para. Né? Fazenda não fecha, ela para. Então você tem que ter na sua equipe, você tem que ter um número adequado de trabalhadores, não reduzido. Né? Eu preciso de 7, que tal ter 8? Porque se um sair, eu tenho prazo para fazer essa contratação demorada que a Isabela falou. E o que você está falando faz muito sentido até para você, pecuarista que está nos ouvindo. Por exemplo, se eu estou fazendo uma contratação de forma sempre rápida, eu tenho que rever os meus processos internos. Exatamente. Né? A gente está vendo ali somente a consequência, mas existe uma causa por trás, né? Exatamente. E qual que é o motivo dessa causa? Você já ouviu o termo, se eu não ficar lá na fazenda, a fazenda não para? Se eu não estiver lá, as coisas não saem? Isso é uma má gestão. Você não é um bom gestor. Você não é um bom dono da sua fazenda se você tem que ficar lá na sua fazenda. Né? Aliás, o proprietário, ele não tem função na fazenda. Tem? Qual a função de um dono lá na fazenda? Eu penso que num organograma ideal, ele é um conselheiro, ele é uma pessoa ali, que entende, um acionista, né, um investidor, que vai dar bons conselhos ali para a sua equipe ali de gestores, né? É polêmico isso, né? Polêmico, eu falar que um pecuarista não tem função dentro da fazenda. Mas qual é a função dele? Porque ele não vai fazer cerca. Sim. Ele não vai tirar leite. Ele não vai montar na plantadeira.
Qual é a função, qual é a tarefa dele lá na fazenda? É vigiar pessoas? Está errado. Tá errado. Se ele tiver uma equipe que precisa ser vigiada, está errado. A maneira que ele está gerindo, né? É uma equipe que eu preciso treiná-la, que eu preciso capacitá-la, que eu preciso motivá-la, que eu preciso ir lá e elogiar o trabalho dele. Eu chegar lá e falar assim, meu amigo, essa planta que você fez aqui ficou ótima. Parabéns. A planta que você fez, não é ele que é ótimo, é a planta que ele fez. Sim. Não é a cerca que ele fez. Não é ele, é a cerca que ele fez, é a execução. Existe uma diferença muito grande entre elogiar a pessoa e ela começar a se achar e elogiar o que a pessoa fez. Talvez esse possa ser o grande ponto, viu, que você falou no início. Talvez até psicologicamente falando, o produtor, o pecuarista, ele às vezes ele fica com receio de elogiar, mas esse é o grande ponto, né? Eu elogiar a execução, né? E não elogiar vangloriando a pessoa em si, né? E a gente tira o personagem, né? Então, a gente tá falando da execução. É igual falar, vou dar um exemplo da sua loja aqui. Não porque o Anderson quer que você faça assim. Não, é a Agrorraça que deseja que você execute essa tarefa dessa maneira. A gente tira o personagem do Anderson e coloca a empresa. E assim a gente tira o personagem do colaborador e coloca a execução. Então a gente consegue fazer essa correlação também. Porque o Anderson pode tirar férias, o Anderson pode sair. E aí a Agrorraça precisa continuar. É verdade. Que entra na função que a gente estava falando aqui. Eu aprendi uma coisa, nós estávamos falando aqui antes de começar, nós estávamos falando do Sérgio Soriano, né? Sim. Meu amigo Sérgio, quem puder seguir nas redes sociais aí, posso fazer um merchan dele aqui, né? Claro, deve, é para isso. Sérgio Soriano, gestor. Sérgio é um gestor há 30 anos de uma fazenda em São Paulo, produtora de leite. Eu aprendi uma coisa muito interessante com ele, Anderson. Ele falou que nós não sabemos fazer crédito e débito. Exato. Que as pessoas são como uma conta bancária. Boa. Se você fizer só débito na sua conta, o seu gerente vai te ligar, não vai? Vai. Falou, antes, Tá no vermelho bota aqui. um dinheirinho aqui, porque seu cheque vai voltar, né? O cartão não vai passar, eu com cheque ainda, né? Então, pessoas é a mesma forma. Se você fizer só débito, ela vai estourar. Ela não vai querer ficar ali. Ela vai te taxar como um cobrador, como um chato. Então, faça crédito também. De novo, no que ele fez, né? Não nele. Você vai fazer débitos no que ele fez e crédito no que ele fez. Falou, meu amigo, essa cerca que você fez aqui não ficou legal, vamos dar uma melhorada nela. Não é ele que é ruim, é a cerca. É a cerca que está torta, não é ele que é torto. Boa. Né? Bom ponto. E o contrário é a mesma coisa. Então, a gente balancear essa conta bancária das pessoas. Crédito e débito. Como é que está a nossa conta? E a gente tem uma tendência muito sábia. A gente tem uma tendência sempre de olhar para o lado mais negativo da coisa, né? Sim. Cobrar, Essa é uma né? tendência, acho que está no nosso DNA, na nossa herança adâmica. É cultural, aí por aí, né, Anderson? É algo cultural. Você falou uma coisa certa. De onde vem a nossa cultura? Vem das guerras e vem das igrejas. Sim. Né? As igrejas antigas eram punitivas. Sim, punitiva. Infelizmente, nós temos que falar, é uma realidade. A igreja matou muito. Muito. Né? Era punitiva. E as guerras? Se você não fizer, eu te mato. Sim. Então, a nossa herança genética é daí. Sim. Né? A nossa cultura de gestão. Então, é muito difícil você trocar a cobrança por crédito. Mas é necessário. Por isso, o grande choque dessas gerações novas. Olha, essa geração nova que está aí, ela não é ruim. Eu não aceito falar que Deus está piorando a criação dele. Eu não aceito as pessoas falarem isso. Se a pessoa falar assim, Ricardo, eu não consigo lidar com esses jovens, beleza. Agora falar assim, esses jovens de hoje não prestam, eu tenho 3 lá na minha casa. Então eu não vou falar que meus filhos não prestam, então eu não posso falar que os filhos dos outros não prestam. E vai de encontro com o que você falou, a gente falou muito, né? Comunicação, né? Sim. Ajustar o meu tom de voz para essa geração que está vindo aí, né? Porque eles são autodidatas, eles sabem fazer todas as coisas, né? Se você me permite, o nosso sonoplasta aí, o nosso amigo da mesa, quantos anos tem? 15 anos. 15 anos. Tá tocando nosso podcast aqui Pois hoje. é. Precisa responder mais alguma vai coisa? lá mexer naqueles Vai lá, eu equipamentos não lá. sei mexer Rapaz, naquele eu trem, não sei não. mexer, não, viu? Vai lá mexer naqueles equipamentos. Você ouve mexer lá? Sai alguma coisa? Sai, Não. não. Eu não Tem ali um ouço menino também. de 15 anos cuidando. Né? isso Um aí. jovem, um rapaz. O Isso- grande isso Carlos aí, é- camisa 10. Isso é a prova que
nós, na condição de gestores, nos adaptarmos a isso. É verdade. Né? Não é que nós não vamos ter mais pessoas capacitadas para a nossa pecuária. Nós sempre costumamos dizer, né, Ricardo, que vai modificar de lugar. Porque a geração tecnológica ela vem chegando. Sim, é verdade. E aí, como que eu vou lidar? Não vai ter muito mais problema, não vai ter mais os mais velhos para poder condicionar a turma mais nova. O que vai ser dessa geração? A gente escuta muito isso. Aqui em Rio Verde já tem fazenda de pecuária usando drone, né? Sim. Olha Na pra você ver onde a gente pecuária, chegou, né? na agricultura não, na pecuária. Começando. Com leitura Eu de falo custo. que tem 2% aí do uso, ainda falta 98% para usar. É verdade. Eu falo muito para a minha equipe na loja que a gente só vai ser substituído, nós seres humanos, em qualquer profissão que seja, pelas máquinas, se a gente cruzar os braços. Exato. Se a gente falar assim que a gente não quer se desenvolver, que a gente não quer ser proativo, que a gente não quer ser melhor cada dia. Aí realmente as máquinas elas vão tomar o nosso espaço. E fazendo um paralelo, só um comentário aqui pra gente entrar na pergunta, a fala do Soriano é maravilhosa. Eu gostei sábio, muito sábia. sábio. E eu tenho uma comparação que eu gosto de fazer o seguinte. Todos vocês dois passaram pela academia, pela faculdade, né? E o método que a gente era mensurado, se a gente era um bom aluno ou não, era as notas, Sim, né? as E avaliações. você tinha que ter uma frequência, né? Exato. 75% de presença, né? E essa é uma dica, às vezes, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que ainda está cursando uma medicina veterinária, uma zootecnia ou até qualquer curso, é que o mercado de trabalho ele vai te avaliar diferente de como a faculdade te avalia. Boa. Né? Então a gente tem que ter essa percepção, você acadêmico, que você tirar boas notas é excelente, mas isso não é suficiente para que o mercado de Exato. trabalho vai te exigir, vai te cobrar, ou que o mercado de trabalho precisa nesse exato momento. Isso vai muito de encontro com o que o Soriano falou, né? Do crédito e do débito aí, né? Então, é só um comentário aí mesmo. Para quem está nos assistindo, que ainda está na academia, né? Não deixe perder essas oportunidades de lidar com pessoas. A gente está aqui com um zootecnista que hoje trabalha 100% do seu tempo com pessoas e uma psicóloga. Como que a gente ia falar? Uma psicóloga trabalha nas fazendas, né? É uma coisa maravilhosa que somente o agronegócio nos proporciona. Exato. Eu me recordo do dia que nós nos conhecemos, você ficou até assustado, né, Anderson? Você falou assim, mas é uma psicóloga na fazenda? É uma psicóloga, um zootecnista mexendo com gente. E uma coisa que a gente sempre fala o acadêmico, vou puxar na linha do acadêmico, né? Ele sai quase 100% gostando de boi, né? Vamos pensar no veterinário, Sim. né? E aí o acadêmico, lógico, o veterinário ele vai fazer protocolos, ele vai cuidar da sanidade, você é veterinário, Sim, né, Anderson? veterinário. Ele vai cuidar de tudo isso. Mas aí ele vai para um cargo de gerência da pecuária. Gerente de pecuária. Ele vai lidar mais com boi ou com gente? Muito mais com gente, né? Só que ele gosta mais de boi. A gente bate muito nessa tecla, né, Ricardo? Para as pessoas técnicas das fazendas, que ele gosta 80% de boi e 20% de gente. Alguns 100 de boi, 0 de gente. Fala, Deus me deixa aqui no meio do curral que eu ganho mais. Na grade da sua faculdade teve empreendedorismo, venda, comunicação? Nada. Gestão de pessoas? Nada. Eu até falo muito assim para os estagiários que passam pela nossa empresa, que é o seguinte, a academia, ela não tem o objetivo de preparar nós, me corrija até se eu estiver errado, para o mercado. E não tem problema nenhum nisso, né? Mas a gente tem que ter esse alinhamento de expectativa muito bem consolidado para você que está nos assistindo, que está cursando uma medicina veterinária, uma zootecnia. Você vai ter que gostar de pessoas, você vai se aprender. Isso a gente se desenvolve para isso também, né? Que ninguém nasce sabendo tudo, né? É querer, né? É querer, né? Eu tenho uma palestra que é para esses jovens. Correto. Já fiz na UFG, já fiz em Rondônia, na faculdade veterinária em Rondônia, até em Rondônia eu já fiz. Então eu vou lançar um desafio aqui para o seu podcast. Que maravilha, hein? Se algum aluno, algum coordenador de escola aqui, né, das agrárias, das faculdades agrárias que estiver nos ouvindo ou ouvir posteriormente esse podcast, pode me convidar que eu vou lá fazer uma palestra para a turma. Olha, que maravilha, sem custo. Hein? Que coisa boa, hein? Tá? Eita, sem custo nenhum. Eu vou lá bater um papo com a turma, Show. vou lá apertar eles, vou lá contar história para eles. Né? Isso aí.
Fique com a gente até o final aí que vai sair mais coisa boa aí, viu? Estamos falando hoje de pessoas, sucesso ou fracasso nas fazendas. Estamos aqui com a nossa colega Isabela e com o Ricardo Arantes. Bom, você já falou dos recrutamentos, né? Que a gente tem que ter um bom alinhamento, conhecer todo o pacote que vem junto, né? Fazer de forma sem pressa, com tempo, né? E eu acho que um ponto para a gente fechar isso, Anderson, uma coisa que nós escutamos muito é do aumento da rotatividade, né? Não para ninguém. Para ninguém. Então, se o percentual para diminuir essa rotatividade é uma boa contratação. Então, saiba quem você coloca dentro do seu time. Associado a um bom treinamento. E uma boa gestão. Eu acho que são esses três pilares. Trata bem, Isso. treina bem, gere bem. Isso. O seu turnover, a sua rotatividade vai diminuir. Boa. Isso é quase uma fórmula matemática, Uma né? forma matemática maravilhosa e bom Eu recrutamento. falo que você não precisa inventar a roda em nada. Não. A roda já está inventada. Então, se você quer saber como é, pega as empresas de sucesso. Os cases, né? Pega as empresas de sucesso e fala como que eles fazem. Né? Como que essa empresa faz para manter os funcionários? O cara trabalha lá há 10, a 15, a 20 anos. Pô, o que eles fazem? Vai lá e pergunta. Vai lá e vê. Né? Eu saí de uma empresa o ano passado e números meus. Sim. 30% do meu tempo de trabalho nessa empresa era dedicado a alguma forma de treinamento. 30% do meu tempo de trabalho. E há poucos dias atrás, eu fui chamado para fazer um treinamento numa fazenda e o proprietário me perguntou se eu fazia domingo. Eu olhei e falei, deixa eu saber por quê, né? Eu falei, por que o senhor quer fazer domingo? Algum motivo específico? Ele olhou para mim e falou assim, não, Ricardo, porque aí os funcionários não param durante a semana. Eu falei, não, por esse motivo eu não faço, não. Se fosse algum outro motivo sensato, eu faria domingo, não tem problema de trabalhar domingo. Tranquilo. Mas por esse motivo que o senhor quer, não, eu não faço. Não, eu falei, não faço. O senhor não está concordando com o treinamento, o senhor não está apoiando, o senhor não está valorizando o treinamento. Como que o senhor, que é o líder dessa equipe, quer que a equipe do senhor valorize? Boa. Eu vou tirar os colaboradores do descanso deles, do dia de descanso. Então, você está vendo que a roda está inventada. A empresa que eu vim, 30% do meu tempo de trabalho era dedicado para alguma forma de treinamento. E esse camarada, que não é um pecuarista pequeno, queria domingo para a turma não parar de trabalhar. Olha só. Mal sabe ele que a turma para, e muito, né? Com um pensamento, com uma gestão dessa. É verdade. E eu falo assim, o treinamento ele é importante quanto fazer um bom manejo, fazer um protocolo sanitário, um protocolo de inseminação bem feito. E nós ainda estamos com algumas quebras de paradigmas em relação a isso. Treinar pessoas, desenvolver pessoas, tanto na parte técnica quanto na parte pessoal, de desenvolvimento pessoal, que é hoje que eu e o Ricardo nós levamos, né, dentro das propriedades. É importante quanto o treinamento da medicação nova que chegou daquele laboratório, do trator novo, da entrega técnica que chegou dentro da fazenda, da nutrição, enfim. Né? Então, se esse é mais um pilar que a gente está trazendo aqui, né? Outro dia eu estava numa empresa de medicamento, uma empresa grande, e eu tive a oportunidade de falar para o dono, sabe? Eu falei, olha, as empresas que levam treinamento para as fazendas, as empresas do agro, né? Seja de nutrição, de medicamento, de sanidade, de reprodução, elas cometem um erro. Elas vão fazer o treinamento nas fazendas e elas esquecem que aquele treinamento que ela está levando para a fazenda, que tem o aval do dono, né? A maioria é dado, é grátis, né? Não tem custo, então o dono acha uma beleza. Mas aí o camarada que vai fazer o treinamento, ele vai fazer o treinamento para a equipe. E ele faz um treinamento maravilhoso para uma equipe que não queria estar ali. Você entendeu? Ele não levou ele para a equipe. Ele não gastou 20% do tempo do treinamento para bater um papo com a equipe, para tomar um cafezinho antes, para ir lá na casa do gerente, criar um vínculo com ele. Falou, olha, eu vou fazer um treinamento aqui hoje. Porque esse treinamento é de interesse da fazenda.
Não é de interesse dos colaboradores. Eu vou lá fazer um treinamento de cerca elétrica. Isso é interesse de quem? Da fazenda, não é meu. Então o cara vai. Eu fui mandado fazer esse treinamento, o dono mandou. Se eu for, o cara vai olhar com o cara ruim, vai danar comigo, vai me mandar embora. Então ele vai. Mas vai só o corpo. Não vai o interesse dele. Aí daqui a alguns dias, cerca elétrica não presta. Isso não dá certo. Porque estava só o corpo dele lá. O interesse não. Então, a forma como as empresas levam o treinamento para as fazendas tem que ser mudada. Tem que ser avaliado. Se eu vou fazer um treinamento de 3 horas, faz um de 3 horas e meia. Gasta 30 minutos contando história para eles ali, sabe? Fazendo uma brincadeira. Quebrando gelo, fazendo né? uma dinâmica. Como é que você chama? Como é que é seu nome? Quanto tempo você está aqui? Né? Vou dar um boné aqui para quem tem mais tempo de casa. Eu ando. Pô, quantos anos você tem aqui de casa? Tem 15. Cara, parabéns. Antes. Levanta a turma antes do treinamento. Prepara o ambiente ali, né? E coloca ele perder. E vai uma dica de graça aqui. Pelo amor de Deus, não chama de brinde, não. É um presente. Presente tem mais valor do que brinde. É verdade. Isso aqui não é um brinde, isso aqui é um presente. Né? Personalizado, É um cara. presente. Olha aqui. Esse daqui não serve para você nem pro Ricardo, é meu. Então, quando for levar um boné, uma caneta, um caderno, é um presente que eu trouxe para você. É verdade. Essa ficou aqui de lambuja. Já vou guardar aqui, a gente está nos ouvindo aí. Se caso tiver nos próximos, você vai colocar assim, ó, esse daqui é um presente para você, não é brinde. Personalizado, ó. O máximo é minha filha que vai usar. Quem vai querer minha cara aqui? Fique com a gente até o final, que esse podcast está muito bom, viu? A gente está recebendo aqui 2 entusiastas, amam o que fazem, gostam de pessoas, estão no agro. E a gente está muito feliz de fazer esse bate-papo aí. Uma pena que é poucos minutos aí, mas a gente já está organizando aí. Fica com a gente até o final, que vai ter 2ª edição, 3ª edição e por Deus aí quiser. vai. Quanto que a boa comunicação influencia no desempenho das pessoas e da equipe, né? A gente as 3 perguntas que a gente fez, a gente passou pela comunicação, né? E num evento que a gente até participou junto, né? Num livro do proprietário da Jacto, ele diz que se você quiser destruir uma empresa, seja ela qual for, comece pela comunicação, né? Exato. Então é em cima dessa narrativa, no trabalho de vocês do dia a dia, o quanto que a comunicação ela atrapalha, o quanto que ela melhora, ela fortalece. Para quem está nos assistindo aí, um gestor ou dono da fazenda, às vezes ele não tem essa percepção, né? Que a comunicação ela é muito importante. Como que a gente pode avaliar isso na fazenda? Como que a gente pode melhorar isso, né? Eu acho que a avaliação para você saber se a sua comunicação ela está assertiva, precisa, né? Uma boa comunicação, é o reflexo de como está a sua equipe. Como está a sua equipe? Você está feliz com ela? Você está satisfeito com ela? Está tendo produtividade? Não está tendo produtividade? Estou tendo uns índices favoráveis, legais dentro da fazenda? Não estou tendo. Mas problema de comunicação? Vamos puxar. Começa pela comunicação. Né? A comunicação de cima para baixo e a de baixo para cima. Né? Muitas vezes nós, vou colocar entre aspas, culpamos o de baixo. É verdade. Mas não olhamos para nós que exercem alguns cargos e algumas cadeiras em relação a isso. Como que eu estou me responsabilizando com a minha comunicação para o meu time? Quando o gestor ele consegue olhar para isso, ele passa a agir diferente. Não é porque ele é dono que ele é certo. Eu tenho essa visão comigo. Eu sou dono, então eu sou dono da razão. Não. Olha para ele. Né? Olha para si. Como que eu estou comunicando com o meu time? Meu time está entendendo? Ouvir e ouvir na essência, né? A gente fala que a escuta ativa do outro lado é ouvir na essência. Ouvir com o coração. Né? Então, esse primeiro passo é os pecuaristas, os amigos que estão aqui nos ouvindo aqui nesse podcast. Essa pergunta eu deixo para vocês. Como eu estou me comunicando? Com clareza? Não? E existem várias formas de se comunicar. A gente, quando fala comunicação, a nosso cérebro remete ao que nós estamos fazendo aqui, a fala. Sim. A fala é uma delas. Sim. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Hoje, uma das coisas que eu mais observo numa fazenda, quando eu chego, é a alimentação. A alimentação é uma comunicação que você está fazendo para os seus colaboradores, se ela é boa ou se ela é ruim.
se ela tem duas ou se ela tem uma só. Hoje é uma das primeiras coisas que eu olho na fazenda. Onde nós vamos almoçar? Não, nós vamos almoçar lá na casa do dono. Por quê? Não, porque a gente come lá na casa do dono. E a turma? Não, a turma come lá no paiol, no barracão, no galpão. É uma comunicação. Uniforme, né? Por que você faz questão de ter um uniforme na sua empresa? Por que cada um não vem com uma cor? Comunicar o quê? Organização. Exato. Organizar o time, né? O uniforme é outra. A sua presença. Para mim, uma das maiores comunicações que existe dentro de fazenda chama-se organização, limpeza, beleza. Já tive a oportunidade de ir na sua loja, né? Você faz tudo para que aquela loja esteja bonita, organizada. Você não chega lá e tem um produto rasgado da caixinha, você não tem lá uma lata amassada, você não tem um saco com a boca rasgada. É tudo organizado. Oh, tira isso daqui, está feio, vamos mudar isso aqui, vamos fazer. É uma comunicação, né? Isso aqui é uma comunicação, isso é uma gestão à vista, né? Quem está nos assistindo sabe quem é que está aqui. Está aqui, é a AgroRaça. Então, é um conjunto, comunicação é um conjunto. A sua presença é uma comunicação. Como que você está junto dos seus colaboradores? Eles sentem prazer de você estar lá? Ou eles falam, ixi, lá vem o cara, lá vem o patrão, vamos montar aqui e vamos sair para o pasto. Né? Então, comunicação é um conjunto de fatores, não é uma coisa só. Olha que interessante, eu tenho uma mania de tirar foto de entrada de fazenda. Tem entradas de fazenda que são, parece um portal, né? Um museu, né? Uma coisa linda, né? Aquela comunicação é para quem? É para a pessoa que passa na rodovia ou para o meu cliente, meu visitante. Uhum. Né? Ela não é específica para o meu colaborador, mas ela é uma comunicação. Sim. Verdade. Né? Ela é uma comunicação. Você passa e fala, nossa, cara, vai entrar nessa fazenda. Essa fazenda deve ser um estouro. Você chega lá dentro, talvez a entrada é muito chique, mas a fazenda não é. Né? Então, a organização é uma comunicação que gera um efeito estrondoso nos seus colaboradores. Seja organizado, seja bonito, seja limpo, seja bacana, seja prazeroso de estar lá. Do seu colaborador olhar e falar, cara, mas eu trabalho num lugar bonito, hein? Olha, tem flor, tá tudo cuidadinho, tudo pintadinho. Isso é uma comunicação importantíssima. Para o ambiente feliz. Maravilha, viu? Eu vou te falar, viu, que eu tô aprendendo bastante nesse podcast. Nós hoje. Também. Essa partilha é boa demais, fique com né? a gente aqui até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Tem muito conteúdo bom ainda pra gente falar aí. Falamos aí de recrutamento de pessoas, falamos que existem perfis diferentes de pessoas. Falamos aqui agora, nesse exato momento, que a comunicação ela é muito importante, que existem várias maneiras da gente se comunicar, né, com as pessoas. E tem um ponto importante, não está aqui na nossa fala, né? Mas um muda, ele se comunica, né? Então... E às vezes melhor do que a gente. Às vezes melhor do que a gente, né? Os animais, eles têm o jeito deles se comunicarem, né? Muito. Você pega, por exemplo, a formiga, que é um dos animais mais incríveis que tem, disciplinado, né? Abelha. Então, como está a sua comunicação, amigo pecuarista, produtor? A gente tem muita oportunidade de a gente crescer nesse aspecto da comunicação. E a comunicação é importante, então, para o ambiente de trabalho aí, para ter pessoas felizes? Extremamente importante. Aí, ó. Não é só importante. O dia, Anderson, que o gestor, o dono, o filho, o gestor, entender que gerir é servir, é você aprender a servir o outro. Né? Servir não é fazer o que ele quer. Servir não é fazer coisas erradas. Servir é descobrir o que ele precisa e eu poder servi-lo, eu poder proporcionar a ele um bom ambiente de trabalho. Ele vai mudar a vida dele. Porque a maioria dos donos, né, a maioria dos diretores, que tem aquela cadeira alta e o outro tem a cadeira baixa, ele pensa que aquele cargo é para ele ser servido. É o contrário. Sim. Quanto mais alto o cargo, mais ele tem que servir. Boa. Para mim, o maior exemplo de todos os tempos, e nunca mais vai ter outro, chama-se Jesus. Boa. Assim embaixo. Por que ele foi lavar os pés dos 12 companheiros dele? O que ele quis com aquilo?
mostrar para todos nós que ele veio para servir. Exato. E mostrou a principal característica de um líder, né? Exato. A humildade. É o maior né? líder É o de maior todos, né? de Ele todos, veio né? para nos ensinar a servir. Sim. Aquilo foi um gesto que o maior estava lavando os pés dos colaboradores dele. Né? Para muitos é o mais alto grau de humilhação, né? Sim. Eu lavar o seu pé. Sim. Né? E ele fez. Então esse é um exemplo que deve ser bem analisado. Eu estou servindo a minha equipe. Se você não entendeu esse servir, depois me manda um WhatsApp lá, nós vamos estender um pouquinho, vamos conversar, porque esse servir é muito importante. É verdade. O dia que nós descobrimos que o cargo, quanto mais alto o cargo, mais você tem que servir, ao invés de ser servido, você vai mudar a sua gestão. É verdade. Você vai mudar a sua gestão. E fique tranquilo que você não foi treinado para isso, né? A gente não existe um manual de instrução para isso, né? Nunca. A gente veio ao mundo, a gente foi concebido pelo pai e a mãe da gente, mas não existe um manual de instrução que vai te falar assim, ó, você vai ser um bom líder, né? Isso a gente vai lapidando, vai fazendo um bate-papo igual a gente está fazendo aqui, vai se desenvolvendo, né? A gente não nasce com essa virtude, né? Eu falo que antigamente nós escutávamos assim, o líder é nato, né? Quem que nunca escutou essa frase? É verdade. Eu entendo hoje que o líder ele é treinado. Ele é formado. Formado. Perfeitamente formado. Mas desde que ele queira ser né? formado. É verdade. Nós demos os exemplos acadêmicos. Quantos vão sair agora no final do ano? Quantos vão se tornar líder? É verdade. Quantos querem se tornar líder? Muitos vão se tornar por imposição, mas outros vão se tornar porque buscam se tornar líderes. É verdade. Né? Então tá aí também essa grande diferença do querer ser treinado, do querer ser desenvolvido, querer mudar, né? Nós já mencionamos aqui, cada hora nós estamos de um jeito. Mas onde eu quero chegar quanto líder? Né? Eu quero servir, quero ofertar. Nós temos um exemplo muito claro. Ele falou de alimentação, eu lembrei de um caso que uma das fazendas que a gente passa, todos os colaboradores comem primeiro. Os donos aguardam. Que legal. Isso para mim é um ato de servidão, do ato de servir muito nobre. É uma comunicação. É uma comunicação. Fortíssima. Fortíssima. Vocês são importantes. Comem primeiro. Vocês estão Boa. lá, ó, no sol, cuidando. Não precisa nem de você falar o nome não, mas aqui já vai os nossos parabéns aí para esse gestor, né, que tem essa atitude na porteira dentro e que isso sirva de exemplo para mim e para você que está na posição de líder, né? Porque nós estamos na posição de líder, nós não somos, né? Estamos na posição. Enquanto estivermos nessa posição, nós temos que entender o que é servir, né? Liderar é fazer sentido. Sim. Tem que fazer sentido para outra pessoa. É verdade. Não, você só tá ali, É, ocupando aquela ocupando cadeira. aquela cadeira, né? Sem sentido, sem propósito, e assim vai, né? Falamos aqui de recrutamento, perfis de pessoas, que pessoas têm anseios diferentes, vontades diferentes, que vem todo o pacote para aquela família que chegou na propriedade rural, né, para morar ali. E Isabela e Ricardo, vocês visitam muitas fazendas e talvez o produtor que está nos assistindo, nos ouvindo, ele deve estar pensando assim, ah, mas isso aí é só para grandes fazendas, onde tem muitos funcionários, né? Às vezes isso aí não é a minha realidade, eu só tenho 2 vaqueiros aqui, eu tiro 1.500 litros de leite, eu tenho poucas vacas. O que a gente pode dizer para essa pessoa, Ricardo, Isabela, para esse pecuarista, né, que tem às vezes essa visão, né, esse modelo mental limitado que foi colocado de forma errônea na nossa cultura, né? Sim, nossa cultura. Eu vou dar um exemplo do nosso dia a dia, às vezes dentro da nossa casa. Por enquanto não vou nem estender. Quando você tem um cachorrinho, quando você tem um filho, você vai deixar de cuidar? Não. Eu só vou cuidar se eu tiver 12 filhos. Eu só vou cuidar se eu tiver 15 filhos. Um pai, ele cuida de um. Um pai quer desenvolver um. Né? E assim, acho que volta a resposta aí, né? Da sua pergunta, Anderson. Cuidar de uma vida vale a pena. É um ser que está ali junto com você, se desafiando todos os dias em prol da sua propriedade. Cuide dele. Independente que eu falo
como você está, independente da quantidade de gado que você tem ou da quantidade de lavoura que você tem, queira desenvolver. Porque desenvolvendo ele, você também está junto no processo de desenvolvimento, né? Se tivesse só um dentro da sua loja, você ia deixar ele de lado? De jeito nenhum. Né? Então, o cuidar, ele começa com um. É verdade. Essa é uma desculpa muito clássica que as pessoas que se acham pequenas, né, colocam em cima da mesa. Ah, mas fulano tem dinheiro. Né? Fulano faz isso porque ele tem dinheiro. É uma desculpa. Né? É uma desculpa para o seu vitimismo, vamos chamar assim. Né? Então, a Isabela colocou bem. Não importa se eu tenho um colaborador e uma casa. A fazenda que tem 200 colaboradores, 200 casas, ela tem que arrumar, organizar e deixar bem feito aquele serviço para 200 e aquele tem que deixar bem feito para aquele que tem um só. A quantidade não importa. Na vida não interessa o que você faz, só interessa como você faz. Bom ponto. E muitas das vezes a gente vai pensar assim, mas eu vou investir nesse vaqueiro, nesse tratador, seja qual seja a função, mas daqui a pouco ele sai. Isso né? é ótimo. Isso é muito comum da gente ouvir isso, né? Não vou investir não, né? Quase todos os dias. O que a gente pode dizer? Eu tenho uma resposta ótima para isso. O que a gente vai dizer para esse produtor que ainda está com essa mentalidade, né? Para ele convidar ele a abrir um pouco a sua visão, né? Olha só, eu sou do tempo que a inseminação artificial entrou nas fazendas, né? Quando a inseminação começou. Eu cansei de ver para coisa e falei, não, eu não vou ensinar o meu funcionário, o meu colaborador a inseminar, porque se eu ensinar ele vai embora. Por que ele vai embora? Você sabe por que o gado pula cerca? Porque o capim está ruim. Porque se o capim estiver bom, ele não precisa pular cerca, você não precisa fazer cerca. Cerca elétrica não dá certo onde o capim é ruim. Onde o capim é bom, o gado não sai, ele não precisa sair, ele não quer sair. Então, se o seu colaborador, você vai treinar ele e ele vai te deixar, não é porque você treinou. É a sua gestão, né? É algum motivo. E eu devolvo a pergunta, o Anderson. Que tipo de colaborador você está devolvendo para o mercado? Exato. Boa. Essa é da minha amiga, hoje eu vou divulgar um outro Instagram aqui. Essa é da minha amiga Sara Matos Vete. Tá lá, siga ela no Instagram, pessoa abraço, maravilhosa. Sara, Sara Matos Vete, de veterinária, ela é veterinária, tem fazenda em Goiás. Que tipo de colaborador você está devolvendo para o mercado? Porque é muito cômodo, é muito fácil você falar, não acha mão de obra boa. Não acha, você está devolvendo uma pessoa pior para o mercado, você não prepara ele, você não treina ele. Como que o seu colaborador está saindo da sua casa? Ele está saindo pior? Ele está saindo igual ou ele está saindo melhor quando ele sai da sua casa? Se nós começarmos a devolver pessoas melhor para o mercado, nós vamos estar melhorando essas pessoas do mercado. É verdade. Né? E vai de encontro com o que Jesus fazia, né? Todos os encontros que ele tinha eram intencionais. Ele fazia questão que as pessoas que tivessem o encontro, todos os versículos que a gente vê da Bíblia que menciona Jesus, as pessoas saíam diferentes, saíam melhores daqui. Nós temos obrigação. Temos obrigação de deixar um ambiente que nós entramos melhor, né? Quando nós sairmos, deixarmos ele melhor do que quando nós entramos. É isso aí. Né? E treinar é deixar uma pessoa melhor. Mas ele me larga. Não vai te largar. Se ele gostar de lá, se ele estiver bem lá, se ele estiver feliz lá, ele não vai te deixar. Não vai te deixar. E se deixar, por quê? Né? Esse é outro paradigma. A entrevista de demissão, ela é tão importante quanto a entrevista de contratação. Exatamente. O problema é que quando a gente demite, um ou outro está magoadinho, está tristinho, está chateadinho, né? Está bravinho. Aí a gente não faz, a gente não explora a entrevista de demissão, que é importantíssima. É ali que ele vai deixar para você a ficha dos que estão ficando. Exato. Falou, eu estou indo embora por isso, entendeu? Eu estou indo embora porque o seu gerente ele comunica mal, ele é mal educado, ele é educado na sua frente. Aí é hora de você levantar o alerta. Oportunidade de melhoria ali, né? E eu tenho até um outro complemento para falar disso que o Ricardo está trazendo. Uma vez um professor me falou uma frase, me marcou muito, que no momento que a pessoa pede as contas e você assusta, ou vice-versa,
pode reavaliar a sua gestão. Algo está errado. Né? Nossa, eu achava que era meu melhor colaborador, ele me deixa na mão. Mas espera aí, o que está acontecendo que ele me deixou na mão? Não tinha comunicação. Tinha comunicação. O Ricardo fala muito disso, tanto nas palestras quanto nos podcasts, do famoso R$100, né? Me deixou por 50, R$100? Não. Me deixou muito mais. Nenhuma coisa. pessoa feliz mais. sai por causa de R$100. É verdade. Não sai. Ele vai até no fim com você ali, entendeu? Ele aposenta ali. Então, é muito mais fácil a gente falar que o mercado tá ruim, que as pessoas tá ruim. Terceirizar, né? Porque não assume a culpa. É cômodo demais. É como demais, né? Não assume a culpa, né? Então, na hora que o gestor começar a voltar para ele, onde que eu tô errando? Onde que eu preciso melhorar? Deixa eu entender o que ele encontra de felicidade. Né? Se a gente puxar tudo que a gente falou do podcast aqui, é em volta disso. E se quiser entender a fundo, chama nós, né? É isso aí. Também. Nós vamos lá na fazenda sua conversar. Tem bastante Como ferramenta. diz os antigos, conversar mais miúdo com você. Conversar mais miúdo e contar a história. Porque eu falo assim que muitas vezes, quando não cria uma relação de confiança do gestor para o colaborador, ele não vai soltar aquilo que está doendo. É verdade. E aí entra a mediação dos consultores, dos gestores, né? Mas não fala para o gestor, mas vai falar para Isabela, né? que tá Isso. ali E todo aí dia. a gente tem toda uma técnica que vai trazer isso para mediar essa situação, para você não deixar de ter esse colaborador, porque ele já tem uma história, tem situações dentro da sua propriedade. Isso é né? tão importante para você, pecuarista que está nos assistindo, que às vezes você pode estar pensando, fala, poxa, mas eu nunca pensei que no meu organograma, no meu plano de investimento, eu ia ter uma consultoria de gestão de pessoas. Acho isso aí uma bobeira. Não, muito pelo contrário. Isso vai melhorar demais o ambiente, porque ele vai te dar sacadas que às vezes o seu colaborador não tem confiança para falar para você, e o profissional que vai estar ali te assistindo, ele vai fazer uma mediação muito boa. Vai ter momentos que ele vai ter que cutucar na ferida do gestor, que vai ter falhas nossas. É isso aí. E isso é natural. Nós não somos seres humanos perfeitos, né? Cabe a você, gestor, estar de portas abertas para mudança, Exato. né? Falando, eu errei aqui, vamos mudar a rota aqui, vamos ajustar. E esse colaborador vai ficar feliz porque houve as mudanças. E a gente cria esse ambiente feliz aí, produtivo nas fazendas aí. Perfeito. A gente tem algumas falas, né? Que gente feliz não enche o saco, como o Ricardo mencionou, e colaborador feliz, gestores felizes, é o sucesso na fazenda, né, Ricardo? Mas um melhores resultados. Né? É isso O Carlão aí. já levantou a folha já? Lê, Carlão já levantou a folha Já? ali, já. Eu nem Nós já vi, estamos Carlão. aqui, Já já quer apagar a luz já? Já quer apagar a luz, Carlão? Pai, estamos caminhando para o nosso eu, final. olha, fico e ainda triste. tinha mais coisa pra gente falar, né? E assim, até nós brincamos, né, Anderson, quando você nos convidou de algumas coisas pra dirigir, eu falei, vai faltar tempo. Porque você gosta de falar, eu gosto, Ricardo gosta. O único quieto aí é o Carlão. Isso é um bom motivo pra gente fazer uma segunda edição. Opa! Aí, viu? Tamo aí. Mas Prazer, eu fico muito muito feliz obrigado. aí pela sua presença, Ricardo, pela sua presença também, Isabela. Obrigado Eu tenho pela certeza que atenção. quem está nos assistindo, nos ouvindo, saiu daqui melhor do que quando entrou, com boas dicas aí, informação relevante. A gente falou de gestão de pessoas, o nosso título é Pessoas, Sucesso ou Fracasso nas Fazendas. Ricardo e Isabela, deixa uma última mensagem aí que você queira falar para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Fiquem à vontade. Pessoas, sucesso ou fracasso na minha fazenda? Como que tem sido a sua fazenda com pessoas? Ela tem atingido o fracasso ou ela tem atingido o sucesso? Nós sabemos que nós temos muitos indicadores externos para dentro de uma fazenda. Mas eu acredito que o maior indicador para o sucesso está ali dentro. É verdade. Não é só o ciclo, não é só o tempo, não é só o preço, não é só o dólar, né? Dentre tantos esses indicadores que o pecuarista, o agricultor precisa lidar, né? Mas o maior indicador que eu entendo, Isabela, você é psicóloga, por isso está falando, não. Nós estamos vivenciando isso. São pessoas. Graças a Deus a gente tem provado umas propriedades que a gente passa esse diferencial, né? E uma mensagem final que eu queria deixar aqui, que felicidade não é o lugar onde se vai. Eu só vou ser feliz, e isso fica para o colaborador e para o gestor. Se eu sair daqui, só vou ser feliz se eu tirar o fulano. Não, felicidade é a maneira em que se vive. Como eu estou vivendo um ambiente feliz dentro da minha propriedade. Meu muito obrigado. Obrigado, agradecer a Deus primeiramente por a gente estar aqui, né? Que sem Ele nós não somos nada.
E agradecer a oportunidade de Rio Verde região, de estar colhendo essa paulista aqui, nessa região toda aqui. Meu muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aí, viu, minha amiga? Que bom estar aqui. Obrigado, Anderson. Muito obrigado para quem vai nos assistir, né? Deixa o comentário lá, comentem, escrevam. A minha fala final, nós até já falamos isso atrás, eu vou deixar uma pergunta. Aonde está o seu coração? Está nos animais? Está nas suas terras? Está nos seus bens? Ou está nas pessoas que cercam você? Exato. Aonde está o seu coração? Me diga onde está o seu coração, que eu vou te dizer onde é que está a sua felicidade, onde é que está você. Então, nós temos um olhar muito carinhoso, muito apaixonante, muito forte para as coisas, né? Para a minha caminhonete, para a minha fazenda, para o meu boi, e um olhar pequeno para as pessoas, um olhar de impaciência, um olhar de esgotamento, um olhar de, poxa, pessoas são difíceis. Não, pessoas não são difíceis. Eu tenho dificuldade de trabalhar com pessoas. E para ter uma equipe bem, para gerir uma boa equipe, você tem que gostar de pessoas. Esse é o segredo. Né? E isso é treinável, né? Exato. Então, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Vou deixar aqui o nosso Instagram para quem quiser conhecer um pouquinho do Ricardo. Ricardo Arantes Tri, né? TRI, em homenagem aos meus trigêmeos. Olha que bacana, né? Então, não sabia. Estamos lá no Instagram, tem muita coisa bacana. Né? Temos um podcast também, que a gente faz um podcast de 2 vezes por mês. A gente solta um podcast, está lá no meu Instagram. Lá. Muito obrigado pela participação e um abraço para quem nos assistir. Oh, maravilha. Eu estou muito feliz de receber vocês dois aqui. A gente gravar essa edição do AgroRaça Podcast. Que seja a primeira de muitos, viu, Ricardo e Isabela, né? Para que a gente possa levar conteúdo de relevância para você, pecuarista, que está nos assistindo. Esse é o único objetivo. A gente transformar vidas através do trabalho que a gente gosta de fazer, que é na pecuária, né? E só contextualizando na Bíblia, o que você falou, onde está o seu coração. Existe um versículo bíblico que está lá em Mateus 6, 21, que diz assim: onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração, né? E com a Bíblia a gente não pode contestar, né? A Bíblia é a palavra de Deus, né? Nunca. Isabela, muito obrigado, minha amiga. Tudo de bom, viu? Tamo aí. Tamo junto, viu? Bom demais. Valeu, maninho. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Foi ótimo dividir mesa com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Você que ficou com a gente até o final, compartilhe esse vídeo, esse podcast com mais pessoas, porque eu tenho certeza absoluta, em Cristo Jesus, que esse podcast vai falar muito ao seu coração e você vai se tornar um líder melhor para servir mais a sua equipe. Quem vos fala é Anderson Santos Galvão e a gente está se encerrando por aqui em mais uma edição do AgroRaça Podcast. Valeu. Bom demais. Show de bola.